5 conselhos para permanecer com Deus. 5 conselhos não é para você permanecer na presença do homem ou da religião, mas para permanecer na presença de quem? De Deus. Você já ouviu que conselho não se dá, se vende? Todo mundo já ouviu, né? Mas graças a Deus que Jesus pagou por nós a dívida, o débito que a gente tinha na cruz. Então nós podemos receber esse conselho porque o dom gratuito de Deus é a salvação. E eu separei aqui 5 temas e que vai abrir muito a sua visão espiritual e física. Porque, gente, antes de eu iniciar essa leitura, e para quem também está nos ouvindo, igreja não é lugar para pessoa perfeita. Igreja não é lugar para pessoa santa, porque ninguém chega diante da presença de Deus sendo santo e muito menos sendo perfeito. Nenhum de nós chegamos diante da presença de Deus sendo santos ou sendo perfeitos. É algo que a gente conquista todo santo dia. Eu até comentava com a minha esposa, se entrar o homossexual, a prostituta, se entrar o traficante, se vier o ladrão, até exemplo do Rio, teve um traficante que ele se converteu na reunião, indo buscar a mãe dele, e ele só disse: pastor, eu não posso me expor porque o senhor sabe como que funciona. Falei: não sei. Ele falou: porque se os meus camaradas, os que me conhecem, saber que eu frequento igreja e que eu estou abandonando o tráfico, não só eles, como a polícia também podem querer me matar. Tem que usar inteligência. Mas veja bem, todo tipo de pessoa ela é bem-vinda. Nós não excluímos por ser rico ou por ser pobre, por ter ou não ter. Eu já fiz reunião, acho que até dando oportunidade. Então, povo de Deus, o que o Espírito Santo pede para a gente é um coração aberto. Agora, a primeira coisa, está no topo da lista, que tem afastado o ser humano da presença de Deus, que é o pecado. Primeiro conselho para você permanecer com Deus, vamos ler juntos? Temos que viver longe do pecado todos os dias. Todos temos o que, gente? Falhas, e Deus sabe disso. Mas Deus é santo e não aceita quando a pessoa sabe do erro, do certo e do errado, e assim comete consciente o erro. Quem peca fere a própria alma. Não se trata de Deus castigar, mas cada um colhe o fruto do erro, ou melhor, do seu erro. Olha para o pastor, por gentileza. Todos os dias nós temos que resistir ao pecado, porque o pecado está em todo lugar. Às vezes nós não queremos, mas acabamos falando algo que se torna um pecado. Vemos algo que para nossa mente se torna um pecado. Você liga a televisão, algo que vai levar os teus olhos a pecar. Você está na rua, algo vai acontecer para levar os teus olhos, ou os teus ouvidos, ou até aquilo que você vai falar, a pecar. Então todo dia nós temos que lutar em primeiro lugar contra o pecado. Todos nós temos falhas. Deus sabe que nós temos falhas, e temos muitas. Por que Deus não aceita o pecado? Porque Deus é santo. Agora, uma coisa é você chegar hoje para Jesus roubando, se prostituindo, mentindo, adulterando, não importa a situação. E outra é você estar na presença de Deus e simplesmente virar as costas a Deus e ir viver no pecado. Aí, meu caro, isso é inadmissível diante de Deus. Uma coisa é você chegar viciado, uma coisa é você chegar numa situação espiritualmente falando irregular, errada. Outra coisa, você já está na presença de Deus. E mesmo nós que já estamos na presença de Deus, quando pecamos, estamos ferindo não aquele que está à nossa direita e nem aquele que está à nossa esquerda. A gente está ferindo a nossa própria alma. Deus, Ele não castiga. Deus, Ele é justo. Nós temos oportunidade de salvação diante dEle. Há pessoas que dizem assim: mas pastor, eu não entendo por que eu estou passando determinada luta. Eu estou na presença de Deus,
eu tenho buscado, eu não faço mal a ninguém, eu reconheço que eu tenho falhas, porém, por que isso ou aquilo acontece comigo ou na minha vida? Porque antes de nós entrarmos na presença de Deus, nós plantamos o que era mal. O que Jó ele disse? Porventura eu recebi o bem, as coisas boas de Deus, eu não vou receber as coisas más? Isto é, o que eu plantei de bom, todo mundo quer colher, quer ou não quer, gente? Mas aquilo de mal que a gente plantou, uma palavra, uma atitude, um pensamento, algo que a gente errou, ninguém quer colher, mas infelizmente ou felizmente você vai colher. Só um detalhe, por experiência, a gente primeiro colhe o fruto ruim, para depois a gente colher o fruto bom, gente. Porque quando você está na presença de Deus, você automaticamente, como Jesus disse, estáis limpos pela palavra que recebeste. O Espírito Santo começa a te limpar. Opa, fruto ruim, vai ter que colher, para que você receba o que é bom. Então o fruto do pecado não é somente a morte, mas antes da morte, a pessoa vai colher o fruto de tudo aquilo que ela plantou. Segundo, primeiro o pecado, segundo, posição. Como assim? Qual a posição de Deus diante de mim, diante de você? Deus nunca abriu e nem vai abrir mão da posição dele. Deus é Deus. Não importa o que os comedores de feijão acham, não importa o que o espírita acha, não importa o que as pessoas acham. Como algumas pessoas, elas dizem: eu acho que deveria ser desse jeito, eu acho, eu não concordo. Meu caro, eu concordando ou discordando, Deus continua sendo Deus, e no fim de tudo estaremos todos diante do glorioso trono de Deus. Então não importa se eu achar, Senhor, eu não concordo com ele, é a palavra de Deus, meu caro. Você vai discordar como? Você vai contra ela como? Não há como, povo de Deus, não tem como maquiar aquilo que vem de Deus. Deus é Deus, e isso jamais será mudado. Ele tem que estar em primeiro lugar. Eu coloquei esse aqui com um ponto para te dizer o seguinte: por que Deus tem que estar em primeiro lugar na minha e na sua vida? Tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo. Porque, poxa, se você está aqui comigo, nós estamos buscando a presença de Deus, mas eu começo a mudar a situação e colocar Deus em segundo plano, eu começo a colocar o homem em primeiro plano, eu começo a colocar outras coisas em primeiro plano, eu começo a criar moda dentro da igreja para que Deus fique em segundo plano, isto é, que o senhorio de Jesus Cristo fique em segundo plano. Meu amigo, Deus é Deus e jamais Ele muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai ser Deus. Quem quer viver com Deus tem que saber agradá-lo. Ele tem que estar acima de tudo. Quando você realmente aprende a amar a Deus, Ele está acima de tudo. E quando digo acima de tudo, você tem que fazer escolhas. Muitas destas escolhas, como hoje está frio a beça, meu pé está um sorvete. Muitas dessas escolhas, por exemplo, você chegou do trabalho cansado, lavou, passou, pegou trem, fez tanta coisa, você está cansado, mas você, não, o meu Deus acima de tudo, eu vou buscá-lo em primeiro lugar. Você deixou um monte de coisa de lado, você deixou um monte de coisa para trás, porque você está aprendendo a colocar Deus acima de todas as coisas. Então a posição de Deus jamais é mudada, é alterada. Deus não é como o tempo, frio, calor, chove, vento, não. Deus é Deus e jamais mudou. Como diz até aquela canção, né? Jesus jamais mudou, Ele não falhará. E aí depois a gente canta. 3. Temor. O que é temor? Temor não é medo. O medo veio depois do pecado. O temor vem antes de pecar. Ele nos faz, o temor, pensar antes de agir, porque o temor é o princípio da
sabedoria. O medo, ele só vem depois do pecado, porque a pessoa ela cometeu o pecado. Dar alguns exemplos de pecados mais conhecidos: ela roubou, ela adulterou, ela prostituiu, mentiu, enfim. Aí vem o medo, porque ela diz: meu Deus, eu menti. E quem é o pai da mentira? Quando ela mente, ela se faz filha ou filho de quem? Do diabo. Meu Deus, eu roubei. O diabo veio para matar, roubar. Aí ela fala: ai meu Deus, eu roubei, toquei no dia, fiz isso, etc. Tal. Então vem um medo no coração da pessoa, porque o pecado traz o medo, porque ela fala: se eu morrer agora, minha alma está no inferno. As pessoas, elas falece o sujeito lá, como fica uma semana, as pessoas vão, olham o corpo, choram no corpo. Gente, no primeiro segundo que aquele corpo parou de funcionar, a alma abandonou aquele corpo. Se esta pessoa, ela renegou o pecado, entendeu a posição de Deus e teve temor diante de Deus, ela vai para a glória, aonde dentro em breve toda a igreja de Jesus Cristo estará. Porém, se nada disso ela fez, imediatamente, como nós já falamos, a alma dessa pessoa vai para o inferno, para a sala de espera, e não tem choro, não tem volta. Então, enquanto estamos vivos, vamos viver longe do pecado, vamos entender a posição de Deus, que Deus é Deus acima de todas as coisas, e vamos aprender a temer, a ter esse amor diante de Deus. Algo aqui também que mexe muito com as pessoas: 4, meditar. Não é ler a Bíblia somente, é para meditar. Coloquei o seguinte exemplo: quando estamos falando com alguém e esta pessoa mostra interesse, nós continuamos a falar. Assim é Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, mas você realmente começa a ler para entender, Deus vai falando ao seu coração. Mas quando você simplesmente: eu vou abrir aqui, Deus fala comigo, bum, Judas Iscariotes foi lá e se enforcou. Ah não, Deus não está falando comigo não. Deus não tá falando. Aí abre aqui, Deus fala comigo. Aí foi o leão e atacou o profeta e comeu o profeta, matou o profeta, deixou o jumento e nada fez. Ah meu Deus, não, o Senhor não está falando comigo. A pessoa ela não está meditando na palavra de Deus, ela está, ela está dando um chutômetro. A palavra é essa, diante da palavra de Deus. Isto é, se ela não passa a meditar, como que Deus vai falar com você? Como que Deus vai dar atenção a você? Continua aqui comigo. O espírito do homem está forte quando ele ou ela medita nas promessas do Criador. Por isso Deus permite os desertos, para que nos quebrantemos diante dele e meditemos na sua palavra. Quando vem os desertos, os momentos difíceis, os momentos de luta, os momentos que você sem motivo aparente, você se sente fraco e você, se sente amargurada, se sente angustiado, mas você fala: como que eu posso estar amargurado? Como que eu posso estar triste? Eu estou na presença de Deus, eu estou bem, poxa, eu estou feliz, poxa, Deus tem me abençoado. Por que eu estou me sentindo assim? Porque Deus quer isso aqui de você, que você venha colocar teu joelho no chão. Se eu descer aqui o microfone vai dar microfonia. Que você coloque o joelho no chão e a cara no pó para falar com Ele. Porque quando você começa a meditar nas coisas de Deus, você não consegue ficar de pé diante da presença de Deus. Você põe teu joelho no chão e começa a falar com Ele. Quando você discute com alguém, você grita. Mas quando você fala com Deus, é como eu estou passando para vocês. Eu estava conversando com a dona. Qualquer um de vocês não conseguiria ouvir a nossa conversa, porque nós estávamos conversando. Mas quando alguém está gritando, é porque está discutindo. Então com Deus não é gritaria, não é forfé. Deus não é surdo.
Mas quando você dobra teu joelho e você abre teus lábios, e você meditando nessa palavra, coloca teu rosto no chão e começa a falar com Deus, a presença do Espírito Santo, seja no teu quarto, no banheiro, até mesmo aqui na igreja, a presença do Espírito Santo te envolve de uma maneira como você nunca foi envolvido, porque você entendeu que você tem que viver longe do pecado, e que a posição de Deus é por toda a eternidade, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você passa a temê-lo, e quando tudo isso acontece, você tem prazer em meditar na palavra de Deus. 5. Confiança. Nunca se pode achar que Deus é mau ou injusto. O diabo quer passar sempre esta visão. Pelo contrário, Deus, Ele honra os que o honram. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Mulher de Deus, homem de Deus, qual é a nossa proposta para a sua vida, para a sua salvação? Não é que você se torne crente, cristão, religioso, não. A nossa proposta para a senhora e para o senhor é que você venha guardar esses conselhos no seu coração, permanecer na presença de Deus, resistir ao pecado, entender que Deus é Deus, passar a temê-lo e passar a ter prazer em meditar na palavra dele, confiar nele, porque Ele honra aqueles que o honram, porém, aqueles que não honram são desmerecidos, são esquecidos por Deus. Eu quero lhe convidar, do fundo da minha alma, a você se entregar ao Espírito Santo hoje, como um dia todos nós estivemos como um bebê no colo de nossa mãe, do nosso pai, e ali como bebê, nós não tínhamos nada, dependíamos dos outros para comer, para beber, para se banhar. Todo mundo aqui sujava a fralda, meu amigo. Todo mundo aqui vomitava, todo mundo aqui chorava, todo mundo aqui dependia de alguém. Então eu quero lhe convidar como uma criança, a você se colocar nos braços do Pai, em poucas palavras só dizer para Ele: Pai, eu quero a partir de hoje começar do zero. Eu quero começar diante da sua presença, aprender a falar, aprender a andar, aprender a me alimentar, Senhor. Eu quero ser como uma criança. Eu estou deixando o pecado, eu estou deixando os meus erros, eu quero nascer de novo, eu quero permanecer com Deus até o fim, eu quero permanecer com o Senhor por toda a eternidade. Povo de Deus, então você fazendo isso de todo o seu coração, diante do Espírito Santo, tenha certeza que você não veio hoje para uma reunião, mas você veio hoje para receber esse recado do Espírito Santo ao teu coração, à tua alma. E como eu disse, como criança que não sabe falar, como criança que não sabe andar, como criança que não sabe se alimentar sozinha, aí você talvez pense: como que eu vou orar, como que eu vou dizer? Não, nós vamos se colocar como essa criança diante de Deus, vamos vencer o pecado, vamos temer, vamos entender a posição de Deus, vamos meditar, e como os montes de Sião, vamos confiar que o Espírito Santo vai fazer a obra dele dentro do nosso coração. Amém, povo de Deus? Fique de pé, por gentileza, diante da presença do Espírito Santo. Nós vamos falar com Deus. Se você pode agora, leve a mão ao teu coração em nome de Jesus. Isso, feche os teus olhos. Será um momento de oração, será um momento de você falar, de você pedir.